dia, boa noite. Talvez primeiro falar boa noite, depois bom dia. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para todos, agora já. A pergunta da semana é: o pior aluno pode virar o melhor? A resposta: sim. E não somente sim, que ele pode virar, mas talvez justamente o pior aluno é que vira o melhor. Sabe por quê? Por isso eu falei primeiro a noite, depois o dia. Justamente através da noite a gente traz a maior luz que tem. Depois de passar por toda essa escuridão, todos esses desafios, todo esse exílio, o maior de todos, o mais sofrido, a gente consegue chegar na maior iluminação, na maior grandeza da época de Mashiach, que seja agora já. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o capítulo, volume 22, e é a segunda Sirá de Parashat Kedoshim, do Rebbe de Lubavitch. Kedoshim está ligado com ser sagrado, trazer divindade aqui embaixo para esse mundo, justamente no mundo mais embaixo, mais inferior, do pior aluno, daquele que tem mais dificuldade, do maior sofrimento, a gente consegue chegar na essência de Deus, que vai cobrir o mundo inteiro, como a água cobre o mar, na profecia de Shayahu, que é assim que termina o livro do Rambam, que fala sobre Mashiach, que seja agora já. Então, sim, o esforço é recompensado. Com juros e correção monetária é muito mais, como a alquimia, né, que era a busca de transformar o lixo em ouro, né, de pegar alguma coisa ruim e fazer com que ela se torne boa, de adoçar o amargo, o ácido, transformar traumas, que existem muitos, são revelados cada vez mais nessa nossa época, fora aqueles que não vêm à tona, que não se percebe nem através da linguagem do corpo, né? A pessoa não consegue nem falar porque ela nem sabe, nem é consciente os traumas que tem, né? E os mecanismos de defesa, o coping mechanism, que cada um se arma para poder ganhar alguma segurança e não sofrer. Então, a gente agora está nessa época dando segurança, procurando eliminar os traumas, tratar e baixar a guarda dos mecanismos de defesa de cada um para que consiga ter uma vida plena de prazer, de paz, de integridade, de satisfação. Como é falado, né, a redenção particular de cada um junto com a redenção completa do mundo inteiro. Então isso está baseado num passuco, num verso bem difícil, né, as leis que falam sobre que a gente não consegue ver tecnicamente, diretamente, essas situações, que fala quando vocês vão chegar na terra de Israel, na terra prometida, e vocês vão plantar todo tipo de árvore de alimento, mas está falando sobre a árvore de frutos, que a gente falou isso inclusive na outra sirá também, que você não vai ter prazer, proveito, não vai poder comer, como a gente falou, os frutos da árvore nesses 3 anos, né? Mesmo depois que acabaram os 3 anos, esses frutos ficam proibidos para sempre. Mas ele fala que no 4º ano, na Revi'it, tem que chamar Netarevai, que eles são consagrados, mas com condições especiais, né, que você, né, pode consagrar esse 4º ano, pode ter proveito dele, mas o principal são os que são Hilulei, de louvores a Deus. O principal é o 5º ano, que isso sim pode comer em qualquer lugar, em qualquer situação, etc. E a Torá fala que terá uma colheita abençoada por Deus, né? Terá uma plantação, será uma plantação muito rica, abundante. Então, depois de falar sobre os 3 anos de frutos proibidos e o 4º ano de consagração, como a gente falou, a Torá fala que esse 5º ano vai ser abençoado, vai ter uma riqueza, uma fartura muito grande. Como está falado, Bushana Hamishit, no 5º ano, vocês vão comer perió, o fruto, e vai ser aumentado, acrescentado, adicionado para vocês da Rem,
tevuató, a sua plantação. Termina falando, Ani Hashem Elohim, eu sou Hashem, o Deus de vocês. Então, o Rashi marca para a sua plantação, tevuató, para acrescentar para vocês a plantação, a tevuá, a safra. E o Rashi explica que essa mitzvah, esta em particular, mitzvah hazot, que vocês vão cuidar dela, vocês vão ter um aumento na safra, que através desse prêmio eu vou abençoar os frutos do que foi plantado. Explica-se por que o Rashi faz questão de explicar isso. Né? Os comentaristas do Rashi falam que a bênção da plantação, né, não é uma continuação do quinto ano. Que poderia se explicar isso, que depois de comer o fruto, do quinto ano terá um prêmio na consequência. Mas essas palavras estão ligadas ao que veio antes, para aqueles que cuidam da mitzvah, como o Rashi fala, a mitzvah zot tishmeru, que vocês vão cuidar da mitzvah. Então, poderia se imaginar que o prêmio está ligado porque vocês cuidaram dessa mitzvah. E aí, na sequência, o fruto vai ter, ou a colheita vai ser abençoada. Mas não é isso. Além do que, porque Rashi se prolonga nessa explicação. Tem mais alguns detalhes na linguagem do Rashi. Ele fala, como eu falei, a mitzvah azot, esta mitzvah. Já se sabe qual é a mitzvah, porque tem que falar que esta vai ter a recompensa. A outra coisa que fala perota netiá. No verso fala tevuató, que é a plantação, né, a safra. E o Rashi fala perot anetiá, não perot atevuot, que foram plantados, né, antes já. Terceiro, quando fala antes o netatem kol esmachal, quando fala no pasuk, vocês vão plantar todo tipo de árvore de alimento, não se explica na Torá que são frutos, porque aqui ainda o Rashi acrescenta que é netiá, que está ligado com frutos e não com plantação. O Rashi depois continua e ele fala sobre Rabi Akiva, né, na mesma explicação do Rashi. Aí Rabi Akiva Omer, que Rabi Akiva costumava dizer que a Torá falou contra o Yetzer Hará, que é o instinto de fazer coisas negativas, que a pessoa não deve falar. Poxa, eu trabalhei 4 anos, eu sofri à toa. Que sofri? Só no 5º ano eu vou ter? Por que não é desde o 1º ano? E por que sofrer 4 anos para depois ter um 5º ano normal? Então, por isso que a Torá fala para o Yetzer Hará, que pode levar a pessoa a falar que foi à toa todo o sacrifício, o que ele fez por Deus, seguindo o mandamento de Deus, e foi penalizado por cumprir a mitzvah de Deus, só perdeu 4 anos da vida de produção. Então a Torá fala para não esse Yetzer Hará ficar neutralizado, que isso que o Rabi Akiva costuma dizer. Então por isso que a Torá fala aqui que vai ter um prêmio para o ficar consolado o instinto que reclamaria de ter trabalhado à toa. A outra pergunta, por que Rashi traz o ditado do Rabi Akiva? Continua a sequência de 3 perguntas, essa é a 4ª. Uma explicação é que a Torá só traz o prêmio agora, não quando fala no começo da plantação, que é relacionado aos 4 anos trabalhados à toa, sem poder comer até o 5º ano, sem nenhum ganho por tanto sacrifício. Então, por isso que o Rabi Akiva dá essa explicação e o Rashi traz a explicação para poder contornar essa dificuldade de entender por que não fala já antes sobre o prêmio. Na leitura literal, né, o pshat da Torá, entende-se o prêmio depois da descrição do mandamento. Por que está lá depois? Por que o Rashi então faz questão de explicar? Já poderia se entender normalmente, não precisa ter explicado nada. Depois que fala, né, dos 3 anos que são proibidos, o 4º ano que é consagrado, e no 5º pode ter proveito, aí fala qual é o prêmio, que vai ter uma bênção a partir desse 5º ano.
Outra pergunta, por que Rashi traz o dono do ditado? Tá bom, trouxe a explicação do Rabi Akiva, mas porque faz questão de falar que é o Rabi Akiva, já que, geralmente, Rashi só faz isso quando acrescenta no sentido da explicação. Então, o Rabi Akiva aqui está acrescentando por ser ele que está falando isso, porque, como Rashi fala o sentido literal, né, da Torá, então tem que ter uma explicação forte para cada coisa, senão não teria por que acrescentar. Além do que, o Rashi traz que ele costumava dizer, quer dizer, que era sempre. O que isso acrescenta? Que Rabi Akiva costumava dizer sempre isso aqui. Se não é necessário, por que o Rashi traria na explicação dele que é o Pshutot Shel Mikra, que é a parte mais simples, literal da Torá? Outra pergunta forte. A Torá diz o prêmio para muitas mitzvot. Desde os 10 mandamentos, né? Seah Debrot, a Torá faz questão de dizer que tem prêmios para cumprir as mitzvot. E o Rashi não explica, em cada uma dessas vezes que tem o prêmio para cumprir a mitzvah, que isso é para esfriar o instinto para fazer coisas negativas, o Yetzer Hara. Então essa é uma pergunta forte. Outra pergunta, por que não basta dizer aqui que é justificado pelo sacrifício de esperar 4 anos? Porque tem que falar que é contra o Yetzer Hara, que foi Rabi Akiva que falou, e ele costuma dizer isso aqui. Você fala que teve um sacrifício, então é justo que Hashem recompense depois dos 4 anos de sacrifício. Outra coisa, faz sentido falar sobre prêmio contra o Yetzer Hara, contra o instinto por coisas negativas, quando tem uma porção que vai ter depois, que Kitetse, sobre uma mulher formosa encontrada em tempos de guerra, né, que ela é proibida, mas que Hashem permite excepcionalmente por causa da situação da guerra. Então lá a Torá fala realmente contra, porque ele está suscetível em tempos de guerra, longe de casa, num esforço grande, num sacrifício grande, e pode ver uma mulher muito formosa, bonita, etc e tal, proibida, mas numa situação que ele está por baixo, de um certo modo está se sentindo, né? Está vulnerável. Então a Torá vai e permite para não cair nas garras, aí faz de uma forma permitida, já que ele poderia fazer de uma forma proibida, que seria pior. No geral, a Torá faz questão de dizer que existem prêmios para o cumprimento das mitzvot, porque justamente aqui fala que é para o instinto que quer fazer coisas negativas, que é o Yetzer Hara. Depois disso, o Rashi acrescenta, que está na Torá, Ani Hashem Elokechem, eu sou o teu Deus. Ani Hashem, o Rashi fala, Ani Hashem Amaftiach, eu sou o Deus que promete. Alkar, então, Neeman é confiável, que vai lishmor aftachati, que eu vou cumprir a minha promessa. Outra pergunta, geralmente o Rashi, nesses casos, fala resumidamente, Neeman leshalem sachar, como tem nessa parashá, como tem em Vaerá, quando Hashem fala para Moshe, para ele não reclamar, como ele estava reclamando, diferentemente dos 3 patriarcas, e ele fala que eu cumpro a minha parte, eu sou confiável para pagar o prêmio. Porque aqui o Rashi se prolonga e muda a expressão comum de Neman Leshem Sechar, fala Ani Hashem Aftiach Alkar Veneman Lishmor Aftachati. Ele não só prolonga, como ele muda Leshem Sechar para Lishmor Aftachati. No fundo, aqui a gente vai entender, chegando no final, no fundo, o Rashi quer explicar o significado deste verso, não porque é aqui ou as nuances que tem. Ele quer atacar direto o significado, que é o que a gente falou, que é o pior se torna o melhor, o mais embaixo se torna o mais em cima. Esta mitzvah pode fazer que desde o começo, com a intenção de receber recompensa, que é uma pessoa que faz porque ele quer uma recompensa, não é porque ele entende a grandeza da Torá, que ele é um estudioso, um erudito, que ele nasceu de uma família observante, que ele morou num lugar de Torá e de mitzvot. Não. Justamente a pessoa que só faz porque quer receber um prêmio, mesmo essa pessoa, ou exatamente essa pessoa, pode e deve fazer desde o começo já com essa intenção
não tão justa, não tão nobre de querer receber uma recompensa. Ele está indo porque vai ganhar dinheiro, ou porque vai ganhar uma bala, porque vai ganhar uma recompensa. E a bênção acontece já desde o começo da plantação. Olha que grandeza. Mesmo quando a pessoa estava pensando, vou fazer para me dar bem, e aí ele já está recebendo a recompensa lá, já está rendendo juros e correção monetária naquele momento lá, porque ele está num momento, ele está numa situação, ele está num estado de muito baixo, muito inferior, como de certo modo a nossa geração está depois de tanto tempo sofrendo, apanhando e de escuridão, subjugado às leis, né? Nesse mundo aqui, na realidade dos povos, dos governantes, enquanto que a gente sabe que tudo vem de Hashem. Ainda tem uma pergunta importante, que é a mais forte. Por que tanto prêmio para esta mitzvah? E não para outras todas que tem, muito mais nobres, por pessoas muito mais elevadas. E ainda para quem que está num nível tão baixo, que precisa de um aceno da cenourinha para o coelho para poder se interessar. Como acontece hoje, iniciativas de Kiruv, de premiar, de pagar para quem vai estudar a Torá. Ou de ter sushi para quem vier na sinagoga. Porque um prêmio tão grande assim, estou falando do sushi ou do dinheiro, mas um prêmio tão grande assim como essa abundância, essa fartura, que vai ter essa riqueza para quem sofreu durante 4 anos. E principalmente aquele que faz só por interesse. Precisa apelar para neutralizar o instituto negativo. Então, aqui vai ter a resposta, que vai responder a tudo. Por isso, justamente o Rashi menciona o Rabi Akiva. Rabi Akiva é famoso pela frase dele, que está nessa própria Parashá em Kedoshim: ame ao próximo como a ti mesmo. Ve'aftal l'reacha kamocha. Amar Rabi Akiva, zeklal gadol batorá. Isso é um princípio geral da Torá. Como está em Vaikra, a gente falou nesse mesmo capítulo 19, versículo 18. Rabi Akiva achava mérito em todos. E esse teste de ajudar cada um é um princípio geral. Também ajudar o pior aluno. Para quem não tem interesse, o que vai render, o que vai sair disso aí? Ele não consegue estudar, ele é hiperativo, ele é desconcentrado. O pai, a mãe, as condições financeiras dele, a situação social, a cabeça dele, ele não consegue, não tem por que investir nisso. A Rabi Akiva fala: mérito em todos, cada um em um, mesmo ou principalmente o que mais precisa, para quem está no nível mais inferior. E o próprio Rabi Akiva era essa situação, porque ele não estudou Torá nos seus primeiros 40 anos de vida. Ele era o pior aluno. Ele não era nem aluno, ele não estudava Torá durante 40 anos. E só quando ele foi prometido um prêmio para estudar Torá com 40 anos, para casar com Arachel, ou para que era Arachel, que ele almejava tanto, que era a filha do patrão, falou que se casaria se ele estudasse Torá. Então ele foi por causa de um prêmio. E mesmo assim, seu sucesso foi enorme, o maior de todos. Então até que se fala que Kula da Liba de Rabi Akiva, que toda a Torá a gente tem por causa do Rabi Akiva. Foi um funil que chegou até nele, no único naquela geração, e se espalhou e voltou até o que a gente tem hoje, espalhado pelo mundo inteiro, a grandeza da Torá, cada vez mais. Rabi Akiva é o responsável por toda a Torá. E ele não sabia, não estudava a Torá durante 40 anos. Ele era o pior aluno. Ele era o mais embaixo. E só estudou porque foi prometido um prêmio. Mas isso fez com que ele subisse até o topo, até o máximo. De qualquer modo, concluindo, poderia estar falando só para uma minoria, só aqueles que são maus alunos, aqueles que não sabem estudar, aqueles que até 40 anos nunca estudaram, ou mais, 50, 60, 70, 80. No fundo, é para transformar o instinto para o bem. O que é o instinto fazer coisa negativa, pegar a força que ele tem para botar lá para baixo e fazer com que suba o mais alto possível, lá para cima. A força que ele tem para botar para baixo, levantar. O instinto para o mal, fazer com que seja o instinto para fazer o bem. Como é falado com Bechol Levavcha, Bechol Shnei Yitzrecha, com os teus 2 Yetzer, que não só o Yetzer Atov, o instinto para fazer coisas boas, vai ajudar a fazer coisas boas, como também o instinto para fazer coisas erradas vai ajudar.
para fazer coisas boas. Imagina, vai duplicar, vai aumentar muito a potência, ainda mais porque o instinto para coisas negativas é da pá virada. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele é muito forte. E por isso que acrescenta a plantação. E não só a plantação, a safra, como desde o primeiro momento que foi plantado, foi semeado. Aumenta muito. Porque justamente por esse refinamento e transformação, aumenta o estoque, os ativos de verdade. Como fala que Behol, que a força do touro é muito forte. E o touro é essa alma animal para fazer coisas negativas. Mas quando você bota ele na direção certa, ele realmente excede, aumenta, cresce muito. Aumento dos estoques ativos de verdade para a santidade. A plantação é abundante graças à força do touro. Mudando a alma animal, a dor e o sofrimento fazem aumentar de verdade a santidade. Por 4 anos, a alma animal não tem proveito. Se sacrificou, mas não foi à toa. Por isso, o prêmio aumenta tanto e pode garantir que vai ter esse mérito e que ela faça, mesmo que seja, cada um de nós faça, mesmo que seja só para ter o prêmio, porque vai valer a pena. É isso que Hashem quer agora, já, Mashiach, now.